aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. E hoje o nosso assunto é sobre simetria, beleza? Então, vamos que vamos! Beleza, então, afinal, o que é simetria? Pessoal, simetria nada mais é do que você pegar dois pontos ou ainda duas partes de um certo objeto, traçar uma linha entre eles, seja ela na vertical ou na horizontal, e os dois lados que você tem nessa divisão ficam exatamente iguais. Olha um exemplo. Se você procurar na internet a respeito sobre o Taj Mahal na Índia, você vai perceber que se você pegar o meinho dele, é uma construção gigantesca, mas se você pegar o meio dessa construção e traçar uma linha com a sua régua, uma linha reta sobre essa construção, você vai perceber que um lado do Taj Mahal é exatamente igual a outro lado, aos dois lados, certo? Na realidade, simetria não é só isso. Então, é hora da gente se aprofundar um pouquinho. Vamos direto para a nossa tela. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é: simetria quer dizer mesma distância. Pode ser mesma distância entre pontos, como a gente vê nessa imagem, mesma distância entre figuras, etc. O importante é que o que a gente for analisar, as duas coisas que a gente for analisar, tem que ter a mesma distância entre o seu referencial. Que no caso do plano cartesiano, a gente vai estar falando dos eixos Y, que é o eixo na vertical, e o eixo X, que é o eixo na horizontal. Se você olhar nessa figura, você vai ver que os pontos de mesma cor estão à exata mesma distância do eixo Y, ou seja, do eixo vertical, ok? Muito bem. A gente tem alguns tipos de simetria. São três. A primeira coisa que a gente vê é a simetria de reflexão. Então, a simetria de reflexão nada mais cria do que um reflexo. Ou seja, independente se o seu referencial for o eixo X ou o eixo Y, você vai ver que a própria figura formada ou o próprio ponto, os próprios pontos, melhor dizendo, eles vão estar como se fosse refletido, seja num espelho, seja, por exemplo, na água de um lago. A gente pode pensar em várias formas, né? Então, essa imagem aqui, por exemplo, nós temos esse triângulo vermelho sendo refletido em relação ao eixo X, que origina esse triângulo verde. Então, a ideia da simetria de reflexão é essa. Você sempre vai ter que pensar que a sua figura vai estar oposta, ou seja, vai estar ao contrário, vai estar refletida como se fosse em um espelho, ok? É a mesma imagem, só que ao contrário. Outro exemplo. Veja só, esse exemplo é mais tranquilinho de se perceber. Nós temos esse quadrilátero DEFC e ele está sendo refletido em relação a essa reta R. Então, nós temos C', D', E' e F'. Lembrando que a gente coloca linha nos pontos como uma forma de a gente falar, ó, é a mesma coisa, a única diferença é que está refletido, ou então é a mesma figura, só que está em outro lugar, certo? Então, essa é a simetria de reflexão. Você pega um referencial e você vai espelhar a sua figura, certo? Então, a próxima, simetria de translação. Pessoal, simetria de translação, vocês com certeza já viram essa palavra, né? Translação, justamente por conta do movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E veja bem, a translação não é exatamente o movimento que a Terra faz ao redor do Sol? Pois bem, a gente diz que simetria de translação nada mais é do que mover a mesma forma, igualzinha, para outra posição no plano. Ou seja, a figura não muda. Ela não muda absolutamente nada. Ela continua com o mesmo comprimento, ela continua com as mesmas distâncias, ela continua com tudo certinho, até a posição dela. A única diferença é que ela vai simplesmente se mover para outro lugar do plano cartesiano, certo?
Então, a ideia é justamente essa. Inclusive, alguns exercícios, eu até trouxe esse exemplo aqui para vocês, que vocês estão vendo agora, que você vai pegar os pontos e vai simplesmente, olha só, somar certos valores a eles. Você vai ver que a mesma figura, ela vai estar em outro lugar, de acordo com essa soma. Você pode somar ou subtrair em relação ao eixo X e ao eixo Y. A próxima simetria é a de rotação. Pessoal, a simetria de rotação, ela é muito simples. A figura, ela pode ou não estar no mesmo lugar. O importante é que ela vai ser girada. Simplesmente isso. Ela pode girar no mesmo lugar, ou ela pode estar em outro lugar do plano cartesiano, só que girada. Ela está em outra posição. Vamos ver aqui, ó. Veja só, esse triângulo ABC, que o original é o em laranja, ele foi girado, ou seja, ele foi, vamos dizer assim, deitado de lado, originando o triângulo A', B' e C'. Na verdade, se você for parar para pensar, a ideia é exatamente a mesma. O triângulo continua sendo a mesma figura geométrica. A única coisa que mudou é que ele foi girado. Outro exemplo. Veja só, nós temos dois triângulos que sim, são iguais, ok, pessoal? Triângulo A e o triângulo B. O triângulo A, ele foi novamente girado até ficar igual ao triângulo B, certo? Então, se as duas figuras geométricas são iguais, só que ocupam posições diferentes e a gente percebeu que a gente girou essa figura, é uma simetria de rotação, ok? Então, vamos para alguns exemplozinhos práticos? Nós temos aqui o nosso plano cartesiano, ok? Então, no nosso plano cartesiano, vamos supor que eu tenha um triângulo, ok? Já que é a forma mais fácil da gente pensar. Eu vou pegar esse triângulo aqui e eu vou, neste momento, fazer os três tipos de simetria, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma simetria de rotação, já que essa é a mais simples. Lembrando que eu estou no computador, né? Então, eu vou pegar este triângulo e eu vou rotacioná-lo, certo? Eu vou rotacioná-lo até deitá-lo, ok? Então, eu vou simplesmente deixar esse triângulo aqui. Lembrando, ele está em outra posição, porém agora ele está rotacionado, ele está deitado, ok? A próxima simetria que nós vamos ver é a simetria de translação. A simetria de translação, ela vai simplesmente pegar a sua figura e colocá-la em outro lugar, certo? Do mesmo jeito que ela está. Então, o que você vai ter que ver? Vou pegar a minha figura e vamos ver, eu vou usar como exemplo este ponto que está aqui, em 1 de x e 1 de y. Eu vou pegar em relação a x, certo? Eu vou fazer a translação dessa figura subtraindo 3 unidades. Então, do x, eu vou subtrair desse 1. Subtraio 1, subtraio 2 e subtraio 3, certo? Então, ó, nossa figura está exatamente aqui. Nossa, Vitão, mas pode ficar em cima do eixo Y? Opa, claro que pode. O importante é você saber que a sua figura continua sendo a mesma, só que ela está em outro lugar, ok? Essa é a ideia. Terceiro e último tipo de simetria, para a gente poder fazer aqui na prática. Aquela primeira que a gente já estudou, que é a simetria de reflexão. Então, a nossa simetria de reflexão, ela basicamente vai ser o seguinte: eu posso pegar, seja para o eixo Y ou seja para o eixo X, eu vou pegar esta figura e eu vou refletir ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer em relação ao eixo X. Então, eu vou pegar esta figura e eu vou simplesmente, veja, refletir ela. Então, a sua figura, ela está exatamente do mesmo tamanho, ela utiliza a mesma ideia, porém, ela está invertida, ela está refletida em relação ao nosso eixo X, ok? É isso.
Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar deixando uma mensagem para a gente poder interagir, ok? Pessoal, tudo de bom, bom estudo a todos vocês, agora é hora de botar a mão na massa, então bora fazer exercício. Tudo de bom e até mais. Valeu, falou!